Gente, bom dia a todos. É bom estarmos com vocês mais uma vez. E vamos abrir a palavra de Deus lá em Salmo 120. Salmo 120, versículos 1 e 2 diz assim: Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganosa. Aqui nós vemos o escritor falando que nos momentos de angústia, ele clama ao Senhor. E além de clamar ao Senhor, ele cita duas questões que o leva a estar angustiado. É inventarem mentiras sobre ele e enganá-lo. Será que inventar mentiras sobre você é uma coisa boa ou ruim? O que vocês acham? Ruim. E quem gosta de ser enganado aqui? Levanta a mão. Será que o engano é ruim? Você ser enganado? Nossa, é terrível, né, gente? Ser enganado, ser traído. Nossa, como é terrível. E antes de começar, direitinho mesmo, eu quero falar um pouquinho sobre o engano. O que é engano, gente? Quem me ajuda aí? É o efeito de enganar, correto? É um artifício empregado para enganar, como uma ilusão, uma trapaça, uma mentira, uma cilada, uma traição. Mas cilada também serve para dizer que eu estava errado. Ou seja, é utilizada para denunciar que você estava querendo fazer uma coisa boa e você não conseguiu. A pessoa fez uma coisa enganada, não tinha intenção de prejudicar, mas as coisas não deram certo como previsto. E o que eu queria, e o que era para ser uma coisa sem muita importância, saiu do controle e virou uma coisa bem maior. Então, eu achei que estava fazendo certo e acabei fazendo errado. Ou fiz aquilo que eu achava que era certo, mas aquela atitude estava equivocada. Então, quando a gente, por exemplo, antigamente no telefone fixo, você ia ligar, as teclas eram muito ruins, você ligava um número errado, caía em outra casa. Aí você, desculpa, foi engano, foi um equívoco. Sobre o engano, o equívoco, é fácil da gente perdoar, ou até entender que foi um erro. Mas quando o engano vem com consciência, para nos trapacear, nos enganar, para tirar as coisas da gente, dói muito, não dói, gente? Dói. Eu não sei de nenhum caso aqui não, mas alguém já comprou um celular e recebeu um tijolo dentro da caixa? Não, né? Mas vocês já viram isso acontecendo, né? Comprou um vestido pela internet, chegou um vestido de boneca. E o duro é que, como se diz, a pessoa comprou errado mesmo, que não viu lá os tamanhos e tal. Então, tem enganos que são assim, que são erros para prejudicar e erros que não são para prejudicar. Agora, querendo ou não, quando a gente é enganado, a gente fica igual o autor do Salmo 120. A gente fica angustiado. E olha, meus irmãos, e parece que quanto mais a pessoa é próxima da gente, mais esse engano dói, sabe? Mais ele dói. Por exemplo, quando você está se relacionando com uma pessoa, começando um namoro, e a pessoa te trai, aquilo dói. Ou quando você já está casado mesmo, e o seu cônjuge adultera, que coisa terrível.
aquilo ali parece que arranca um pedaço da gente. Ou quando você começa uma sociedade com um primo, com um parente, com um amigo de longa data, e no final ele te passa a perna, porque aí parece que tem dois sentimentos, um sentimento de engano e um sentimento de traição mesmo, porque a pessoa era sua amiga, era da sua intimidade. Ou senão, você é um funcionário e faz tudo pelo seu patrão, pela empresa, veste a camisa e tal, e na hora da promoção, promove outro. E o contrário também, você tem muitos funcionários, faz mais do que pagar salário, ajuda no dia a dia, dá conselho, e tal, e depois o funcionário te trai. Como isso dói. E você sabe mais uma coisa ainda, que ainda dói mais ainda? É quando você é enganado por um irmão da igreja. E se for pastor, que você acha que ele te enganou, ou ele te enganou mesmo. Como isso dói e te marca. Ixi, porque aí envolve o engano, envolve a traição do relacionamento, e envolve Deus. Parece que Deus não cuidou de você. Como o engano é terrível. Lá em Provérbios 20, 23, diz o seguinte: 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Nós temos de evitar qualquer chance da pessoa sentir que está sendo enganada. Como é que alguém da igreja ou um pastor pode nos enganar, hein, gente? Eu acho que olha que lindo aí, gente, seja bem-vindo. Eu acho que a Dona Mel pode nos ajudar, lembrando muito das pessoas que procuram profetização sobre a sua vida. Já viu pessoas que falam, tem uma senhora ali que é profeta, vixe, vai lá, bate, irmã, vem cá para você orar comigo e tal, querendo saber das profecias. Só que, gente, tem muito profeta que vai te dar, que vai falar que está falando por Deus, mas vai te dar profecias só de vitória, de libertação, de cura. Para quê? Para ficar bem na fita com você, e você, na hora que for dar uma oferta para ela, ser bem generosa nessa oferta. Quem já viu isso acontecer? Gente, isso enche caminhão de histórias. E enche mesmo. Por quê? Porque tem muita gente tendencioso. Cristo já tinha falado que nós seríamos perseguidos por pessoas que tentariam nos enganar. E nos enganar não só na vida secular, nos enganar espiritualmente também. Vamos ler lá em Mateus 24, de 3 a 5. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: diz-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Jesus já sabia que alguém iria tentar nos enganar com as coisas espirituais, com a vinda dele, com as coisas que ainda se sucederiam. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, gente, eu quero fazer uma pergunta. Pode ser que alguém se intitulando pastor, apóstolo, vai enganar as pessoas? Isso é possível? Então tá bom. Isso é uma vacina, viu, gente?
Nem todo mundo que tem título de pastor, que usa uma gravata, um terno por cima, está com um livro, ele é santo e certinho, não. Fala, pastor Elton. Vivendo recente, eu e você, tem uns 2 anos. Né? Tem. Mas essa é mais quente, Elton. Bom, vamos ver aqui, Colossenses 2, de 4 a 5. Não precisa nem abrir, gente, eu só quero criar uma sustentação para o que eu quero falar. Colossenses 2, de 4 a 5. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Ou seja, o cara bom de mente vai te levando, vai te embrenhando naquilo, enrolando. Pois, embora ausente no corpo, isso Paulo falando para os colossenses, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da sua fé em Cristo. Alguém que chega querendo quebrar a ordem, querendo tirar você da sua firmeza, igual esses dias, um pastor que tem umas coisas muito boas, mas que de vez em quando dá um chute para o outro lado, falou que a Bíblia precisa ser reinterpretada. Vocês lembram disso, né? Não, a Bíblia precisa de passar por uma interpretação contextual, contemporânea, moderna. A Bíblia está muito arcaica. A palavra de Deus é viva e eficaz e eterna. A palavra de Deus chama Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Mas, paciência, só para a gente saber, que não é porque eu estou com o microfone aqui na mão, que isso vai me fazer um homem santo e correto. Pelo fruto, a árvore. Provérbios 24, 28. Olha, a advertência também. Não sejais testemunhas sem causa. Ou seja, se tiver uma causa para ser testemunho de um assassinato e tal, pode ser. Conta o teu próximo. Nem o enganes com teus lábios. A Bíblia está falando assim, não engane o teu próximo. Mas pastor, quem é o meu próximo? Eu repasso para vocês, quem é seu próximo? Wesley, seu pai é seu próximo? Então não engana ele não, viu, nega? Deixa não. O seu cônjuge é seu próximo. Seu pai é seu próximo. Seus filhos são seus próximos. Seus irmãos são seus próximos. Cuidado na partilha de herança, viu? Eu já vi tanto crente que teve a vida certinha, era firme. Os pais morreram e na hora da separação da herança, o cara desandou. Enganou, mentiu, traiu, escondeu e por aí vai. Cuidado! Você é crente até no repartir dos bens. Não é só quando está na igreja, não. Quem já foi enganado alguma vez? Só levanta a mão, só para eu ver, enganado mesmo. Tá. Quero falar uma coisa para vocês. Não foi só essas vezes que vocês foram enganados. Vocês foram enganados muitas outras vezes, mesmo sem saber. Ué. Olha, antigamente, era o seguinte, os carros antigamente eram ruins, né, gente? Era Kombi, Brasília, Chevette, por aí vai, né? E antigamente, a mão de obra era muito cara. E corria uma cultura de você trapacear na venda do carro. Não, ele comprou o carro, ele olhou o carro, viu do jeito que ele comprou, o problema é dele. Negativo. Você é responsável pelo bem que você vende também. Aí, o que o pessoal fazia quando o motor começava a fumar? Quem lembra dessa época? Colocava um Bardal B12 lá, o bichão funcionava bom. Como que é, Narciso? Redondinho. E o cara comprava um carro achando que tinha comprado um carro com motor bom, daí uns 6 meses, 8 meses, era só trocar o óleo,
Cuidado, você pode estar enganando o seu irmão, uma pessoa desconhecida, mas a Deus você não engana. Isso é abominável ao Senhor. Eu tenho um conhecido que não gosta de vender carro para conhecido, e ele está certo, em um aspecto. Aliás, do jeito que ele faz, ele está certo em todos os aspectos. Ele conta todos os problemas do carro. Tem um arranhão ali, nós já batemos ali e tal, até aquilo que o cara nunca vai ver, ele conta. Mas mesmo assim ele não gosta de vender para o conhecido. Porque se vende para o conhecido, igual aconteceu com ele, o cara comprou o carro e poucos dias depois, e ele contou tudo que o carro tinha. Ó, o carro é assim, é assado, e depois o carro ainda estragou. E ele ficou com peso. Ele foi e ainda ajudou o cara a arrumar o carro. Vocês acreditam num negócio desse? É um palerma, né, pastor Wesley? O pastor Wesley faz assim. E eu acho isso digno de muita confiabilidade, sabe? Então, não, prefiro vender ou para uma concessionária, porque senão depois eu vou ficar com peso. Ele fala. Então, isso é muito bom, mas olha, cuidado. Agora, daquelas pessoas que te enganaram, você já perdoou todos? Lembra aí das pessoas que te enganaram. Quem já te enganou? Pensa aí. Já perdoou? Convida a igreja a ficar em pé. E não precisam vir aqui no som não, viu, Fabrício, Ricardo? Eu quero que você, se você lembra de alguém que já te enganou, te traiu, armou uma cilada, falou mentiras sobre você, se isso veio no seu coração agora, eu quero que você coloque diante de Deus e perdoe. Nós não vamos fazer nada de música, é uma questão de firmeza com Cristo. Se você não perdoar, você não será perdoado. A Bíblia diz desse jeito. Então está na hora, me enganou, me traiu, deixou marca, e deixou mesmo. Mas está na hora da gente tirar pelo menos o pus. A ferida pode ficar? Vai ficar. Mas o pus, a sujeira tem que ir embora. Senhor meu Deus, muito obrigado por essa manhã. Pai, eu quero colocar cada pedido dos irmãos aqui, Pai, sobre o perdão sobre as pessoas que os enganaram. Ó Pai, às vezes foi uma pessoa, às vezes foi uma família, às vezes, ó Pai, foram várias sequências de engano. Engano por desconhecidos, enganos por parentes, amigos de infância, Pai, e foram enganados até por pastores e irmãos da igreja. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu selo, Pai, essa liberação de perdão. Ó Pai, em nome de Jesus. E Pai, se o Teu Espírito Santo, ó Pai, revelou na vida de qualquer pessoa aqui que ele já enganou alguém, leve ele, ó Pai, a pedir perdão por essa trapaça, por essa traição, por esse engano, mesmo que seja pequeno. Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém. Podem sentar. E se você enganou alguém, pastor, mas tem 30 anos atrás, não importa, peça perdão para Deus sobre isso. Se essa pessoa já morreu, é lógico que você não vai, né, invocar os mortos para pedir perdão para ele, mas peça perdão. Para de carregar peso sem necessidade. Para de estar com portas abertas na sua vida espiritual, com brechas, sabe? Tem gente que tem tanta brechinha, que qualquer vento forte, a parede cai. Para com isso. Ouviu aqui? Obedeça, vai lá e conserta. É para eu pedir perdão por um erro que eu cometi, mas eu não era nem crente, pastor, pede perdão. Ah, mas eu já era até pastor e tal, mais um motivo. É enganação dupla. Mas vamos continuar mais um pouquinho, gente. Vamos abrir lá em Mateus 7, 21 e 23. Nem todo o que me diz
o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Gente, vocês estão vendo que eu não estou entrando em versículo nenhum profundamente. Não é essa a intenção hoje. A intenção é falar um pouco dessa questão de engano. Nós precisamos dar valor nos atos, atitudes e palavras enganosas que nós damos ou que nós recebemos. Nosso texto aqui fala que essas pessoas estavam o quê? Convictas que estavam salvas. E estavam salvas? Não. Ali não era trapaceiros, conscientes, não, gente. Essa passagem aqui, você vê que eles vão tirar satisfação com Jesus. Senhor, Senhor, eu trabalhei para o Senhor. Ou seja, eles achavam que tinha direito, porque estavam convictos que estavam salvos. Se eles estavam convictos que estavam salvos e não estavam salvos, o que é isso? Eles estavam enganados. Enganados por quem? Normalmente por eles mesmos. Opa, é aqui que eu quero armar minha barraca, minha tenda. Auto-engano. Já ouviu falar isso? Auto-engano? Deixa eu ler um pouquinho aqui. Há uma diferença muito grande em sermos levados ao engano por outra pessoa e sermos nós mesmos o agente do engano. Não se escandalizem, mas infelizmente e realmente nós somos hábeis mentirosos. A carne mente, a carne joga, a carne manipula. Principalmente quando é para nossa proteção. Mas eu vou citar um caso aqui que não é para proteção. Você já viu quando alguém se encanta por um bem material? Vamos pegar o mais corriqueiro aqui, que hoje já está até caindo de moda. Carro. O cara vidrou num carro. Rapaz, a peripécia que esse sujeito faz para adquirir aquele carro. Aí ele vê, tem dinheiro? Não, mas eu vou receber isso tal dia, no outro dia eu vou receber isso, aí fica faltando só isso, aí eu tiro um financiamento, vai dar para eu comprar meu carro. E aí vai tomar conselho com a esposa. A esposa, você está ficando doido, meu bem, a gente não precisa de um carro desse. Vamos fugir disso, de dívida e tal. Não, bem, eu quero, não, então. Aí chega em casa, aí está na rua, chega em casa e fala, bem, fiz um negócio hoje, vou ganhar muito mais. Vai dar para a gente comprar o carro? Mentira, vai ganhar um pouquinho a mais que não vai fazer diferença. E começa a manipulação. Quem já viu pessoas desse jeito? Quase não tem. Aí vai pedir, pastor Elton, conselho para o pastor. Pastor, o que você acha de eu fazer uma compra dividida aí, comprar um carro? Não, carrinho, 60 meses, vou pagar só R$800 por mês, isso eu dou conta tranquilo. Meu irmão, para quê? Você vai gastar aí 20 mil só de juros, não faz isso não. Aí, passa um mês, 2 meses, você encontrando com a pessoa direto, daí com 3 meses você descobre, comprei o carro, pastor. Beleza, problema seu, a gente está aqui só para direcionar. Pastor, eu estou com a dificuldade de pagar a prestação, pastor, ora para mim, parece que um espírito do devorador está sobre a minha vida. Não, meu irmão, tá, e o espírito é da desobediência, sabe? Da manipulação. Ah, não é não, tia Jailson, tia Roseli. A gente tem algumas experiências nessas áreas, mas não deles, eles sempre foram... Igual um amigo do Elton falou, Elton, para de bobeira, vende sua casa e compra um carro. Aí o Elton, e aí? E aí, Daniel, o que nós vamos fazer? Você está doido, é?
Pouco tempo depois, o carrinho dele já tinha ido para o bagaço, né, Elton? Sim, às vezes, nós não acreditamos na verdade e nem deixamos de acreditar nas mentiras. A gente acredita no que a gente quer acreditar. Você está mostrando na Bíblia a questão e a pessoa está lá. Não, a Bíblia mas eu não vou mudar meu jeito de pensar, não. Somos enganados por nós mesmos, queremos crer no engano que criamos, porque nos é favorável, é conveniente, é belo, é agradável, é lucrativo, é desejável. Nós nos forçamos a acreditar naquilo que o nosso coração deseja. Aí você fala assim, mas eu tenho consciência disso? Normalmente, não. Você não vai fazer de caso pensado. Mas isso, no seu coração e na sua mente, você está bolando para conquistar aquilo. Está passando por tudo. Meus irmãos, eu mesmo, eu tinha um desejo no coração de ter uma outra renda. E aí, um irmão me falou, vamos ser sócio nisso e tal. E eu peguei alguns conselhos. Sabe quantos conselheiros me falaram que eu podia entrar no negócio? Nenhum. E eu entrei e eu fiquei de fora. Entrei, tomei na cabeça até. Mas são coisas materiais, seculares, é dinheiro. Você aprende e corre atrás e não entra mais. Mas agora, nas coisas espirituais, você ser enganado, igual essas pessoas que nós lemos aqui, não vale a pena correr esse risco. É inferno pela eternidade. Cuidado com as coisas que você se engana nas coisas espirituais. Não brinque com as coisas espirituais. Ninguém vai te cobrar. A gente brinca, sabe por quê? Porque ninguém vai te cobrar que o que você está escutando aqui hoje, lá fora você vai pôr em prática. Então você fica bem. Estou sem pressão. Não vou pôr em prática, eu não quero. Agora, lá no final, no dia do julgamento final, vão te cobrar, vão te perguntar. Você ouviu sobre isso? Ouvi, mas eu achei que não era importante. Tá bom. No trabalho, gente, quando a gente sai mais cedo, o que acontece no outro dia? Seu chefe, o que foi que você saiu mais cedo? Aí você leva uma vida bem regrada no trabalho, mas aqui não. Aqui você é responsável pela sua vida. Quem vai para o inferno é você, não é seu cônjuge. Seu cônjuge fica te chamando, vamos para a igreja. Não, não quero. E ele vem sozinho. Depois você vai pôr culpa nele? Não. E, gente, a Bíblia está cheio desses conselhos. Sim. Hoje eu quero ver alguns bem rapidinho, porque não dá para ver todos. Mas nós vamos ver alguns. Vamos abrir lá em Lucas 18, de 9 a 14. Esse ainda não são os enganos, não. Que eu quero mostrar que a Bíblia nos adverte. Essa é outra pessoa que estava enganado e estava se achando o cara. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Ponto, só até aí, por enquanto. Você se acha um crente justo? Então, cuidado para você não desprezar os outros. Eu oro mais do que fulano. Eu canto melhor do que o Beck que está ali desafinado. Eu canto melhor do que quem está aqui ministrando. Eu prego melhor. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Porque você pode estar, enganado. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. Publicano é o quê, gente? Um cobrador de impostos que normalmente era um ladrão. Era um traidor do povo e que cobrava 2 denários para o governo e 1 para o bolso dele. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus,
Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Gente, eu estou dramatizando um pouco, porque a gente pensa que era desse jeito. Aí, a gente não pensa desse jeito. A gente pensa só um fiapinho de pensamento assim, nossa, mas fala mal, hein? Podia estar falando mal, né? Falando melhor. Nossa, mas canta mal, hein? Não sei o quê. Então a gente começa a achar que a gente é melhor do que os outros, mas bem sutilmente, não é igual. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Você já pensou, se tivesse uma pessoa dessa aqui, esquece que é o publicano, olha o que ele faz: não rouba, não é injusto, não é adúltero, não trai ninguém, jejuma 2 vezes por semana e dá o dízimo. Seria um bom membro da igreja ou não seria, gente? Seria, claro que seria, e que seja bem-vindo, e não é só por causa do dízimo não, viu gente, todo mundo sabe disso, mas o que estava acontecendo? Vamos ver no final. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Este é o publicano, aquele é o fariseu. Porque todo o que exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ele fazia tudo certinho, mas estava o quê? Enganado. Ele não foi justificado por Deus. Você estar aqui hoje não significa que você vai ser salvo. Deixa eu repetir, sem você me jogar uma pedra. Mesmo você não faltando celebração o ano inteiro, isso não é justificativa para você ser salvo. Você realmente tem que vir para a igreja o ano inteiro, alimentar, se fortalecer e pôr em prática, mas a sua estada aqui, só ouvir a palavra, não vai te dar a salvação. A salvação vem pelo domínio e senhorio de Jesus da sua vida, da sua crença em Jesus. E aquilo que você vai aprendendo, os princípios, colocando na sua vida. Isso é que se chama aperfeiçoar a salvação. Eu mentia, hoje eu não minto mais. Eu roubava, hoje eu não roubo mais. Isso é o aperfeiçoar da salvação. Entendeu? Que você precisa estar aqui, mas o estar aqui não te garante a sua salvação. Sua salvação é quando você pega a palavra de Deus e deixa a palavra de Deus mandar em você. Isso para quê? Porque não são obras da carne, são obras da fé, são obras de fé, e essa fé vem de graça. Em Jesus, nós temos isso, nós podemos implantar esses princípios de Deus na nossa vida. Mas vamos lá, 1 Coríntios 3,18, agora nós vamos falar as advertências bíblicas do auto-engano. Gente, auto-engano, vocês sabem que existe na gramática um pronome reflexivo. Cadê os estudantes aí do vestibular? O que é um pronome reflexivo? Gente, para dar palavra a gente precisa estudar. Aí eu fui lá estudar. Deixa eu ver o que é isso aqui. Pronome reflexivo. Pronome reflexivo é aquele sujeito onde ele é o autor da ação e aquele que recebe a consequência da ação. Ferir-me com as minhas próprias unhas. Isso é um pronome reflexivo. Tá? E agora eu vou ler um pronome reflexivo aqui. Vamos lá. 1 Coríntios 3,18. Ninguém se engane a si mesmo. Opa! Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para se tornar
sábio. Gente, a pobre, olha, não se engane, não. Olha, não se engane, ou seja, não se auto-engane, não. Você é muito sabichão aí? A maioria, hoje não, já passou isso, mas há uns 10 anos atrás, sempre a gente falava assim, olha, tira o seu chapéu e de pendura, porque aqui você vai ter que aprender as coisas. Sua xícara está cheia, para você aprender alguma coisa, esvazia a sua xícara. É isso que esse versículo está falando. Tem gente que é pastor, líder de célula, presbítero, a teologia dele está 100% fechada. Não aceita nada de ninguém, nem do Espírito Santo. A gente tem que se tornar doido, aprender, a se dobrar para entender as coisas. 1 Coríntios 8:2 diz, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Sabe o que eu sei? Nada. Sabe o que vocês sabem? Nada. Não basta ter um conhecimento profundo de gramática, de português, disso, daquilo, da Bíblia, ser um teólogo, se não deixar o Espírito Santo agir sobre as palavras. Não adianta. Tem que ser permeado pelo Espírito Santo. Então, primeira coisa, se você é sábio, deixe o Espírito Santo dominar a sua sabedoria, usar a tua sabedoria para o bem. 2, 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Gente, vocês vão ver tanto não vos enganeis, que vocês vão falar assim, eu nunca tinha visto isto tanto, porque são coisas que nos enganam, a nós mesmos, a nossa sabedoria. Você pode se encher da sua sabedoria e achar que você sabe tudo. Igual, gente, riquezas. Lembra quando Paulo fala, olha, fala para os ricos desse século, não colocar sua confiança em riqueza. Por quê? Às vezes a gente acha que é a riqueza que nos vai salvar de tudo, e não é, isso é um auto-engano. Gente, ser rico é bom demais. Eu não sei direito, que eu nunca fui, mas assim, dizem que é bom demais. Aqui está falando sobre as más companhias, corrompem os bons costumes. Tem gente que não acredita nisso. Acha que é blindado. Eu posso. Pode não, meu irmão. Cuidado. Quantas pessoas já entraram por esse caminho e se deram mal. Gente, nós somos produto de duas coisas humanamente falando. Do genótipo, dos nossos genes, e do fenótipo, do ambiente que a gente é criado. Mas o que acontece? Nós temos o Espírito Santo para mudar tanto o genótipo quanto o fenótipo, tanto os meus genes, o meu caráter, aquilo que está impregnado, quanto aquilo que eu aprendi desde criança. Quando a gente se submete ao Espírito Santo, a gente é tratado nessas coisas. Quando você vai para o mundo, com a missão de evangelizar, você vai com uma questão. Eu estou indo a serviço do Senhor Jesus. E ali, você vai influenciar as pessoas. Agora, igual um amigo do pastor Elton, que ele era, deixa eu ver se eu lembro, Elton, ele era segurança de uma boate, não era? Eu acho que era seu amigo mesmo. O cara era segurança de uma boate. Gente, ele lá trabalhando, você acha que todo dia ele estava lá com a armadura de Cristo empenhada para proteger sua mente, seu coração? Gente, isso é uma coisa que dormia na rua, só via gente da noitada. Gente, procura outro emprego, meu irmão. Mas por enquanto eu não estou achando. Tá bom, mas procura. Olha, fica consciente, fuja disso. Tem gente que tem um auto-engano no coração, falando, não, eu vou pregar para
para as garotas de programa. Hoje a gente não fala prostituta mais, né? Eu vou pregar para as garotas de programa. Sabe qual que é a intenção? Lá no fundo do coração dele, ficar vendo as garotas de programa. Só isso, ele não quer deitar com elas, só quer ver. Primeiro deslize, está ele lá, em adultério, na impureza, na lascívia. Meus irmãos, nós temos um caso de um amigo meu, que ele estava numa empresa, e ele vestia a camisa da empresa, tudo certinho, e a empresa fazia festas, e ele não ia nessas festas, para fugir, porque sabia que o ambiente era pesado. Aí ele viu as pessoas sendo promovidas, ele falou, preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, e começou a participar. Aí chegava lá, pastor fulano, tal, e ele se sentia e tal, e a festa só com fofoca, só com maledicência, e toma goró, de uísque para cima. Passou um tempo, estava lá, o irmãozinho bebendo goró também. Passou um tempo, o irmão fugiu da igreja, sumiu da igreja. Passou um tempo, estava lá, postando ele na piscina, com cerveja, com não sei o quê, no mundão. E eu falei com ele, e ele falou assim, eu vi a trajetória que eu fiz, mas eu não tenho força para sair. Eu falei, você não tem força porque você ainda não quer. Na hora que você chegar no fundo do poço, aí você vai querer sair. E dito e feito, gente. Já tentou sair umas 2 vezes, aí ele fermentou a esposa, os filhos, e todo mundo afastou da igreja, aí pronto. Aí, além dele tentar sair ele sozinho, ele ainda tem que arrastar a mulher e os filhos. Gente, não se engane, não se engane. Aquela turminha lá do seu trabalho que está na hora do cafezinho, falando mal lá da chefia, foge disso, senão daqui uns dias está você falando mal da sua chefia. Foge disso. Alguém lembrou de algum outro exemplo aí para nos ajudar? Mas eu acho que ficou claro. Não acha que isso é besteira, não. Eu me garanto. Gente, é tanto não vos enganeis, que eu fiquei pasmo, de tanto não vos enganeis. Quer dizer, a gente se engana demais. O maior enganador de nós somos nós mesmos. Não vos enganeis, Deus não te deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso mesmo ele ceifará, isso também ceifará. Não adianta que se você fizer, enganar o outro, adulterar, essas coisas não vão fazer diferença. Vão sim. Quer ver um exemplo simples? Quem aqui gosta de doce? Ixi, tem uns formigões aqui, né? Tem uns formigões aqui. O que vai acontecer se você der liberdade para essa vontade de comer doce e comer doce? Você vai ficar gordo e vai ter diabetes. Sim ou não? Ah, mas Deus vai me perdoar de eu ter gostado excessivamente de doce? Vai, lógico que vai, mas a consequência vem, é diabetes. Você gosta de sal, tudo com muito sal? Hipertensão. Agora, vamos falar de pecado? Não, vamos falar de carne primeiro, que o pastor Wesley aqui é aficionado em carne. Ele vai ter gota. Não estou profetizando, não. E isso é o que ele está plantando, que ele vai colher. Quem gosta muito de carne, não é isso, gente? Verdade. Gente, então, agora vamos falar de glutão, a pessoa que come demais. Isso é pecado? Nós já falamos sobre isso. Você está comendo excessivamente, isso é pecado. Tudo lhe é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não deixa a comida te dominar, não é só bebida, não. Tudo bem. Deus vai te perdoar da glutonaria, Senhor, me perdoa porque eu comia muito e agora não vou comer mais. Joia, vai. Mas a gordura vai ficar aí. É a consequência. Só quero que você entenda uma coisa. Tudo que você fizer, fica cicatriz.
mesmo Deus te perdoando. É lógico que há suas exceções, quando Deus quer apagar tudo e tal, Deus é soberano e parará, mas normalmente, por exemplo, você pode até fazer uma bariátrica, mas você vai ter algumas sequelas, não vai? Quer ver uma coisa? Que esse dia eu estava pensando muito sobre os laços de alma dos casados. Quem lembra do laço de alma? Deixa eu ver aqui, algumas pessoas, né? Tá bom. Laço de alma é quando você tem relacionamento com uma pessoa, separa dela e depois se arruma outra casa e tal. E você precisa quebrar esse laço de alma. Por quê? Porque você, para o resto da vida, se você não quebrar isso, sempre que você estiver ruim com seu cônjuge, você vai lembrar daquele relacionamento. Não se engane. Quem já namorou com 10, 20, 30, se não quebrar isso diante de Deus, se Deus não tiver misericórdia, um dia após o outro, você vai lembrar dos relacionamentos passados. E não adianta você concluir isso teoricamente, não. Você vai pensar assim, você já pensou em algum namorado ou namorada sua no passado? Claro que já. Você já comparou com seu cônjuge? Claro que já. Você está precisando quebrar esse laço, romper esse laço de alma. E isso é verdadeiro no dia a dia, espiritualmente. Não se engane. Não se engane. Isso devia chamar namorado pelo passado. Vamos ver um outro. Tiago 1:22. E sedes cumpridores da palavra, e não ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você está enganado. Se você vem aqui só para ouvir a palavra e não põe em prática, você está enganado, você está perdendo tempo. Perde seu tempo não, vai lá assistir a Fórmula 1. Se você não vai pôr em prática, não perde seu tempo aqui não, levantar cedo, para de bobeira. Desculpa a sinceridade, mas para nós não vai fazer diferença. A própria palavra de Deus, não se engane, se não for para você crescer, se não for para você pôr em prática, perde seu tempo, não. Se engane, não. Tiago 1:26. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. Aqui está falando que a gente mesmo engana o nosso coração. E sabe quem que é religioso, gente? Todos nós aqui. E Jesus bateu mais no religioso do que em qualquer outra classe. Mais no religioso do que nas prostitutas, mais no religioso do que os publicanos, que eram ladrões, mais nos religiosos do que nos gentios. Por quê? Os religiosos é que escutam a palavra dia após dia e não põem em prática. Eles não colocavam em prática, os fariseus. E nós não podemos nos transformar em fariseu na questão de ouvir a palavra e não colocar em prática. Eu sempre falo, sabe aonde nós temos mais corações endurecidos? Dentro da igreja. Por quê? Dia após dia, escutando a palavra e a gente não obedece. Isso é coração endurecido. Às vezes a pessoa está lá no mundão, escuta falar que Jesus te ama, pronto, recebeu de primeira. Olha que coração quebrantado. E a gente aqui falando, Jesus te ama, olha, Jesus é um caminho, olha, Jesus é que traz a salvação. E a pessoa não abre o coração. É igual naquelas igrejas que tem apelo toda semana. Senta e vai ver, toda semana quem é que vai lá receber Jesus? Sempre os mesmos. Recebe Jesus e pronto. Eu sou de Jesus. E eu vou obedecer o que eu escutar de princípio bíblico. Só isso. Eu quero ler Zacarias 8, 16 e 17. Eis as coisas que deveis fazer. Essa é sobre refrear a língua, tá?
Falai a verdade a cada um com seu próximo. Certo. Executai juízo nas vossas portas. Antigamente, você acertava as coisas, era na porta da cidade. A cidade era murada e lá, em todos os casos pendentes, os juízes iam para a porta da cidade. Então, a gente tem que entender o contexto, mas ele está falando aqui, coloca a sua vida em dia, resolva suas demandas. Está certo também. Segundo a verdade, sem mentira, em favor de quê? Da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A verdade, ela tem que ser dita, porém há exceções. A verdade tem que prevalecer, e nas exceções, às vezes, falar a coisa verdadeira que aconteceu vai trazer mais destruição, mais confusão do que qualquer outra coisa. Saiba a hora, o momento e tenha a direção do Espírito Santo para fazer justiça e trazer a verdade à tona. Nós não estamos com medo da verdade, não é isso. Mas às vezes, sabe, a verdade vai trazer confusão. Um irmão que está falando com você e fala, pastor Wesley é um chato de galocha. Também acho, viu, mas não posso falar não. E tal. Aí você chega para o pastor Wesley e fala, pastor Wesley, pastor Daniel falou que você é um chato e tal. O que você acha disso? O irmão que falou para o pastor Wesley, falou mentira? Não, é verdade. Mas essa verdade vai edificar alguma coisa? Vai trazer o quê? Contendas. Aí a gente cai lá em Provérbios 6,16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos, você se achar o cara. Língua mentirosa. Gente, vocês já ouviram falar sobre mitomania? Quem já ouviu falar sobre mitomania? É a pessoa que é acostumado a mentir. É uma doença da mentira. A pessoa, tudo que vai falar, mesmo que não vai trazer consequência nenhuma, sempre ele mente. Ou aumenta, ou diminui, ou se torna o cara, ou se torna o coitadinho, mas sempre é mentira o que o cara fala. Vocês querem ver uma coisa? Quem conhece alguém que você desconfia que é um mentiroso compulsivo? Levanta a mão. Chama mitomania, viu, gente? Então, cuidado. E para você tratar isso, se você tiver o medo de ser isso, até nas pequenas coisas, mentiu, confessa. Não. Sabe, quando você está falando, você vai falar assim, 10 quilos de arroz. Aí depois você lembra, não é 10, é 9. Aí você fala, mentira. Não, isso não é mentira, você se enganou. Não, enganei. Não precisa falar que é mentira. Sabe, tem gente que fala, não, mentira. Não, desculpa, me enganei, não são 10 não, são 9. Mas quando você mentir, não, estou mentindo para você, não sei porquê, mas estou mentindo. Você vai ver que você vai sarar disso rapidinho, mas você tem que passar uma vergonhazinha para você parar com isso, tá? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Sabe o que é pés que apressam a correr para o mal? Quem me dá um exemplo bom aí? Esse aqui eu tenho um que é bobinho, mas é joinha. Alguém te conta uma fofoca sobre alguém. Nossa, você mal espera acabar a conversa, você está saindo, já está ligando para outra pessoa. Ixi, você soube que isso aconteceu, isso. Isso são pés que se apressam para o mal, de transmitir a fofoca. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda contra os irmãos. Gente, cuidado quando você levar uma coisa de um para o outro, viu? Deus detesta isso. Mas Deus detesta. Tiago 1, 15 e 16. Então, a cobiça, depois de haver concedido, dá a luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está acabando de falar um texto sobre o pecado. Então, o que é cobiça, gente? Desejo exagerado por alguma coisa.
de ter alguma coisa. Então, cuidado, você que fica pensando coisas demais. Deixa eu pegar um exemplo bobo aqui. Quero ganhar na loteria e ser ricão. Aí você começa, está aí sempre aquele desejo no coração. Você começa a cobiçar um carro, você começa a cobiçar uma casa, aí você começa a fazer o quê? Negócios errados, ilícitos. Logo vai dar o quê? Vai conceber um pecado. E aqui ele fala, não se engane, pecado leva ao quê? A morte. Não se engane, meu irmão. Pecado leva à morte. Não se engane. Não ponha o seu coração nas riquezas. Não se engane. Que você não tem pecado. Não se engane. 1 Coríntios 6:9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, você é impuro? Você tem alguma pureza escondida aí? Nem os impuros, nem os idólatras. Eu tenho certeza que ninguém idolatra a Maria, nem São Paulo, nem São João, mas você já parou para perceber se você idolatra seu filho? Seu pastor? Sua esposa ou seu marido? Hoje a idolatria é isso, gente. Idolatrar uma vida de luxo, idolatrar um emprego bom, nem adúlteros, nem efeminados. O que é um efeminado, gente? Me ajuda aí. Ixi, agora tem criança, né? Chegou, né? Então, quero que você pense sobre efeminado e sobre sodomita. Não vos enganeis. Esses não herdarão o reino de Deus. Deixa eu falar de novo. Vamos ler de novo? Vamos lá. Ora, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem o sodomita não vai receber o reino de Deus. Às vezes a gente fica se enganando. Não, isso aqui não é impureza. Não, isso não é lascívia. Não, isso não é fornicação. Os impuros não entrarão no reino de Deus. Podem dizer amém?